A metodologia utilizada por investigações teóricas e análises empíricas de sistemas existentes, investigação da literatura, e estudos de caso, no qual foi feito o design desse software social, né, e também o uso da abordagem em diferentes contextos de design, em outros contextos com outras pessoas, com outros alunos, no caso de pós-graduação e graduação em ciência da computação, no papel de design. As principais bases teórico-metodológicas dessa pesquisa é a teoria de valores do Schwartz, os blocos básicos da cultura do Hall, a semiótica organizacional do Liu e a abordagem de design socialmente consciente da Baranowski. Da teoria de valores, nós trazemos para o trabalho a ideia de que valores são interligados um ao outro, então um valor impacta o outro e eles são influenciados pela cultura. Nos blocos básicos da cultura, o Hall entende cultura como uma forma de comunicação e ele propõe uma estrutura que permite mapear e comparar diferentes culturas de acordo com 10 áreas, que ele chama ali de sistema de mensagens primárias, são as áreas da cultura. Então, por exemplo, um deles é a associação, que segundo ele, cada área é uma evolução no comportamento biológico primitivo. Então, seria como as pessoas se organizam, como cada cultura se organiza em forma de estrutura, de grupos, certo? Na classificação, uma outra área, seria como são criadas estruturas que diferenciam uma sociedade, por exemplo, em relação ao gênero, né? O que é comportamento de homem ou de mulher, feminino ou masculino numa cultura, pode variar muito de acordo com a cultura analisada. Um tópico muito importante que ele mostra é que os valores eles são construídos de acordo com essas áreas. Então essas áreas elas poderiam fazer uma matriz, por exemplo, de 10 por 10, todas elas interagem com o outro e valores seriam desenvolvidos em uma ou mais, na combinação de uma dessas mais áreas. E o Hall também introduz a ideia, a noção dos níveis no qual os seres humanos operam, então informal, formal e técnico. Esses níveis são articulados pela semiótica organizacional num esquema que eles chamam de cebola semiótica, no qual uma tecnologia, ela é entendida como um sistema técnico, que está inserido num sistema formal, que existem regras, procedimentos bem definidos, e por sua vez existe num contexto informal, onde ali estão culturas, valores, padrões de comportamento, etc. Além dessa ideia de organizar esses níveis, como a cebola propõe, né, a semiótica organizacional proporciona uma série de métodos que possibilitam considerar o mundo social na modelagem do sistema computacional, né, no desenvolvimento, na classificação do problema, e ela disponibiliza uma série de artefatos e métodos. 2 deles estão sendo diretamente utilizados nesse trabalho. Um é o diagrama de partes interessadas e o outro é o Evaluation Frame, que foi adaptado e mais para frente eu vou apresentar. Ele já traz aqui as 10 áreas da cultura do Hall, né, e tenta avaliar as dimensões culturais de um produto. E a outra base teórico-metodológica é o modelo de design proposto por Baranauskas, que eu estou chamando aqui de design socialmente consciente, que ele favorece essa consideração do mundo social em todos os aspectos de design e que ele naturalmente já favorece a clarificação do problema, a modelagem, desenvolvimento de sistemas, reconhecendo diferentes estágios, né, num processo iterativo e não linear. Então ele foi utilizado como base também, articulando já as bases teórico-metodológicas apresentadas. Então, como resultados da investigação da literatura e de análise de sistemas existentes, nós identificamos ali o conjunto que eu mencionei antes dos 28 elementos trabalhados como valores do contexto de software social, né, e foi proposto uma lista, uma tabela, com uma descrição formal, né, e uma explicação para cada um desses valores e referências. Então, por exemplo, privacidade é entendida como a qualidade ou estado de não estar sendo acompanhado ou observado, o direito à liberdade e a proteção de observação não autorizada. Então, ela se refere ao direito, por exemplo, da pessoa definir num sistema a informação que vai estar visível, quem vai ter direito ao acesso a ela. E aí, referências que permitiram identificar esse elemento. Esse conjunto de 28 valores, ele foi organizado de acordo com os níveis da cebola semiótica. Esses níveis coexistem, eu esqueci de mencionar antes, e embora um deles se predomina, os 3 existem no mesmo momento do tempo. Então os valores são organizados de acordo com o seu nível dominante e também de acordo com a área da cultura no qual eles também eram manifestados de forma mais forte. E esse artefato chamado Value Pile, que organiza esses valores articulando as bases metodológicas,
apoia a discussão de valores em 3 dimensões diferentes. Formalidade, por exemplo, o valor de privacidade. Todos nós aqui temos uma noção do que privacidade é e do que ela significa, né? Um entendimento disso, mas também tem questão formal de regras, de lei que protege a questão da privacidade, e tem questões técnicas, como as features implementadas para proteger a privacidade, ou mesmo a cortina que é colocada para proteger a visibilidade do planejamento. Então essa é da formalidade. Cultura, privacidade aqui entendida como um valor desenvolvido na área de proteção, mas é uma proteção do espaço. Esse espaço pode ser pessoal, pode ser um espaço físico. Então tem uma interação aqui da área de proteção que se manifesta, mas ela também interage com a área de espaço, de território, e ela tem ligação com outros valores, como por exemplo a visibilidade, impactante, questão de segurança, as normas, as regras e a identidade do indivíduo. Esse artefato foi a base para a criação de todos os outros artefatos e métodos do trabalho. Então ele e o diagrama de partes interessadas foram utilizados para adaptar o Valuation Frame, criando o Valuation Frame para software social, que já inclui aqui uma coluna com esses valores organizados de acordo com o Value Impact. Esse artefato foi utilizado e experimentado em diferentes contextos e foi identificado que ele apoiava mesmo o envolvimento explícito de valores de cultura, mas que era preciso especificar mais ele de modo a apoiar mais fortemente diversas atividades. Então ele originou o VIF, que é um artefato que visa possibilitar identificar os valores relacionados às partes interessadas identificadas, tornar isso explícito. O CARF, que visa colocar requisitos e a relação deles, requisitos que são relacionados com questões culturais e de valores e que impactam os valores das partes interessadas. O eValue, que foi criado para apoiar a avaliação de aplicações, uma vez que elas foram projetadas com base em valores e cultura. E o VCT, que foi criado para possibilitar a comparação de diferentes aplicações já existentes, do modo como elas estão apoiando ou comunicando essa questão de valores. Esses artefatos, eles foram articulados no processo de design socialmente consciente, apoiando diferentes etapas do processo de design, originando então a abordagem que nós estamos chamando de VICIA, Value Oriented Cultural Informed Approach. Então, os estudos de caso realizados, o primeiro deles foi o projeto ProSVCAPS, Redes Sociais e Economia Profissional. O objetivo era utilizar essa abordagem para apoiar o design da rede social, para favorecer uma rede de autoridades. E a abordagem foi utilizada também, né, um contexto geral, em 5 disciplinas de HC, e o objetivo era avaliar mesmo se ela fazia sentido em outros contextos por outras pessoas, né, em desenvolvimento de outros projetos. Então, no primeiro estudo de caso, que está situado no contexto da educação inclusiva, essa rede, esse sistema sendo projetado, ele visa conectar professores da área do atendimento educacional especializados de todo o Brasil que trabalham com alunos com deficiência dentro das escolas não comuns, convencionais. São participantes desse projeto pesquisadores da ciência da computação, da educação, e 28 professoras que são chamadas as semeadoras do AEE, que estão espalhadas por todo o Brasil. Nesse projeto está sendo utilizado o modelo de design proposto por Baranauskas, e os artefatos foram utilizados aqui em diferentes momentos para apoiar as atividades de design. Então, como resultado dos artefatos, por exemplo, o diagrama de partes interessadas possibilitou identificar algumas partes interessadas envolvidas, além das óbvias aqui, as semeadoras de pesquisadores, os outros professores, sistemas que poderiam ser utilizados para apoiar as professoras, o MEC, que é legislador, a família dos professores, e uma série de outros stakeholders não óbvios. O VIF foi utilizado para deixar explícito quais os principais valores que essas partes interessadas traziam. E como exemplo, as semeadoras, era importante a questão da segurança, a colaboração e a propriedade no sentido de autoria. Os pesquisadores da educação, a questão de acessibilidade, autonomia e reputação, aqui falando de autoridade. A família dos alunos era a questão da privacidade. No VCT, que foi utilizado para comparar diferentes sistemas, essas professoras exploraram 4 sistemas diferentes com o intuito de ver como eles poderiam apoiar as atividades dela, para ver se um sistema existente já não seria capaz de suportar. Então aqui os designers fizeram uma comparação de como cada sistema estava apoiando os valores e destacaram aqueles exemplos interessantes que poderiam inspirar o contexto do design do novo sistema. Por exemplo, aqui com relação à conversação, cada sistema tinha um tipo diferente,
que foram destacados mais interessantes. Por exemplo, que o ACP Sakai tem um chat para discutir, e o Vila, além disso, ele também usa múltiplas mídias, etc. Enfim, aqui depois foi criada uma tabela geral, com base no VCT, que demonstra os pontos positivos que cada sistema tinha trazido. Um D indica que os designers acharam interessante, e quando também tem um U, indica um feedback explícito da professora, lá dos usuários, de que elas aprovaram aquele elemento. Isso aqui possibilitou verificar que nenhum dos sistemas existentes, por exemplo, apoiava esses 3 valores chaves do projeto de forma suficiente, indicando que nenhum deles atenderia ao contexto. Além disso, eles também possibilitaram identificar aspectos negativos desses sistemas que deveriam ser evitados. Como, por exemplo, no valor de reputação, no sistema que é o Yahoo Respostas, foi identificado que as professoras não gostaram, não aprovaram o esquema de escolher a melhor resposta. Elas deram feedback, isso não faz sentido para elas no contexto do trabalho colaborativo. E isso impactaria negativamente nos valores do grupo, no relacionamento mesmo entre elas, em questões afetivas. Outro exemplo relacionado ao sistema ACP Sakai é com relação ao valor de propriedade, no qual elas podiam editar e trabalhar de forma colaborativa, mas não ficava explícita a contribuição de quem, como é muito comum hoje no Google Docs e no Wiki. Elas se sentiram extremamente incomodadas com isso. Embora elas valorizem essa questão do trabalho colaborativo, elas prezam pelo reconhecimento explícito da contribuição de cada um. Então isso indica mais uma preferência para um trabalho cooperativo. E isso impactaria negativamente em questões de colaboração, desmotivando o uso do sistema. O CARF foi utilizado para explicitar os requisitos. Então nele, aqui nessa figura mostra pelo menos um requisito relacionado a cada área da cultura, e ele permite identificar alguns requisitos comuns em software social, como por exemplo que para o valor de identidade, para promovê-lo, é necessária a criação do perfil que possibilite o compartilhamento de fotos, de informação das professoras. Ele também possibilitou especificar requisitos relacionados aos objetivos e valores do projeto que não são comuns no software social, como por exemplo relacionado ao valor de acessibilidade, que o sistema deve ser acessível e que o sistema deve favorecer a autonomia do usuário, tanto no uso do próprio sistema quanto mesmo nas suas atividades. Então, um sistema que favoreça o impacto. Além disso, alguns pontos específicos do projeto, como por exemplo, o sistema deve oferecer explicações e informações sobre seus recursos e funcionalidades, ou o sistema deve orientar usuários em questões sobre privacidade. Embora ambos estão falando assim de orientação e informação, a natureza cultural deles é completamente diferente. Um está relacionado à aprendizagem do uso do sistema, propriamente dito, porque essas professoras normalmente não têm uma experiência muito grande no uso de tecnologias e elas pedem ajuda a seus familiares e isso normalmente incomoda. Elas têm essa necessidade de ter uma ajuda e se sentir mais autônomas. Ao mesmo tempo, essa questão do que o sistema deve orientar os usuários está relacionada à proteção, ao uso seguro do sistema. Nós identificamos que as professoras não manifestam preocupação com o valor de privacidade. Mas não é porque elas não se preocupam, é porque isso não está no nível de consciência delas. Uma vez que elas se tornam conscientes que privacidade é importante e dos possíveis impactos disso, elas já mudam completamente de posição e relacionam isso em questão de segurança. Então é um papel do sistema instituir isso. Com relação à classificação, no sentido de reputação e autoridade, eu mencionei antes que elas não aprovaram o recurso lá de escolher a melhor resposta. De fato, elas valorizam a questão da expertise e da experiência, mas elas não aprovam uma classificação de extensão rígida, explícita, que indique esse é melhor do que o outro, de forma explícita. Por exemplo, você colocar lá, essa é a melhor resposta. Porque todas as respostas, na visão delas, todas as contribuições têm utilidade e vão ajudar. Então, nesse sentido que nos levou a revisitar o conceito de autoridade cognitiva no contexto de software social e entender a autoridade como algo dinâmico, não estático ou formal, como definido na teoria. Mas algo assim mais dinâmico, que muda com relação às experiências e interações dos usuários e que ela está normalmente num contexto informal de valores relacionado à colaboração que eles mantêm e principalmente a reciprocidade que elas experimentam no sistema e a questão da confiança. Nisso nos levou a especificar que representar essa autoridade teria que ser feito por bases indiretas, relacionadas à qualidade do que é produzido e à popularidade do sistema. Então, por exemplo, a qualidade, as pessoas que seguem o usuário X, que gostaram dos comentários do usuário X, que favoritaram o seu conteúdo, ou a popularidade, a quantidade de acessos que o conteúdo obteve, ou o número de comentários que ele recebeu.
então, de todos esses requisitos, como alguns deles foram traduzidos e foram passados para o sistema DNR. Essa aqui é a cara inicial, do sistema, como usuário de informação e senha. Tem uma série de recursos básicos já disponíveis. Por exemplo, a questão de orientar o usuário sobre o valor, sobre a questão da privacidade. Toda vez que o usuário vai disponibilizar algum conteúdo lá, o sistema já informa explicitamente que ele não deve compartilhar, já alerta. Não compartilhe materiais que possam causar algum prejuízo à privacidade sua ou de outras pessoas, como dos seus alunos, e que possam causar, por exemplo, constrangimento também. Então, um alerta explícito. Também já promove a questão da acessibilidade ao solicitar que os usuários já induzidos. Olha, informa a descrição, no caso dessa imagem aqui que você está colocando. Isso facilita a identificação, por exemplo, do conteúdo para um leitor de telas. Com relação à questão de propriedade, de autoria, que é muito importante para as professoras. Então, toda a contribuição que elas fazem no sistema vai dar para identificar, possível identificar a foto do usuário que fez a contribuição e um link para o perfil desse usuário, onde é possível entrar em contato e ver todos os conteúdos que ele produziu no sistema. Com relação à autoridade, é possível favoritar o conteúdo produzido pelo usuário e ver quais são os usuários que estão favoritando. Também curtir os comentários ou seguir a pessoa. E um indício de popularidade, uma quantidade de leituras que o determinado conteúdo teve. Também foi criada uma área que representa as contribuições do usuário dentro do sistema e que mostra quem ele segue ou quem ele está seguindo, os comentários que ele, todo o conteúdo que ele produziu, ou as interações que ele obteve. Então, quando ele não fez nada, aqui no caso de um usuário teste, o sistema já tenta oferecer dicas de como o usuário pode começar a interagir. Outro recurso foi denominado de galeria do AEE, que mostra os usuários mais populares no sistema de acordo com as pessoas que seguem, dos comentários que foram mais curtidos ou dos conteúdos que foram mais favoritados por esses usuários. Então, atualmente esse sistema ele está ainda fechado para uso. Tem um grupo de 38 usuários entre as semeadoras e pesquisadoras. E ele vai ser aberto agora no próximo semestre, em 2013, espera-se, tem a estimativa que ele pode atingir um público de até 5.000 usuários, que são essas professoras de todo o Brasil. Dele, da forma como ele está hoje, então nós temos alguns indícios que mostram como ele está sendo apropriado pelas professoras e que demonstram que está começando uma constituição da rede de autoridades. Por exemplo, no total de 38 usuários cadastrados, houve, até o momento, 76 relacionamentos de seguir, onde um usuário segue o outro. Desses 76 relacionamentos, 40 ou 53% estão nos top 5, os 5 mais seguidos. Esses 5 mais seguidos, o primeiro é o pesquisador da computação, que foi em contato direto por questões técnicas com essas professoras, representa uma autoridade técnica. O segundo e o quinto usuário são professores do AEE que foram explicitamente elogiadas e citadas pelas outras professoras no contato que teve, nas avaliações formais e entrevistas. E o terceiro e o quarto usuário são pesquisadores da área da educação, que eram autoridades na área do domínio do problema mesmo, na questão da inclusão, da educação, e que essas professoras recorriam durante as discussões, as interações, para informação e de dicas. Então isso aqui indica, embora isso não garanta, não nos prove uma constituição de uma rede de autoridades, nos dá indícios fortes de que esse recurso não está sendo utilizado para um relacionamento de amizade. Então, todo mundo se adiciona como contato, como ocorre numa rede social comum, convencional. E sim que as professoras estão refletindo essa questão da autoridade e da importância com relação a competências e interações que elas estão desenvolvendo. E também indícios da apropriação do sistema pelas professoras. Embora não tenha sido solicitado nenhum feedback formal delas a respeito do sistema, nesse sentido, quando nós disponibilizamos um novo incremento com algumas funcionalidades, elas espontaneamente nos davam feedback do que elas tinham achado sobre aquilo. Aqui tem alguns, de acordo com o modo como elas nos reportaram, indicando como elas realmente estão se apropriando e fazendo sentido daquilo que é disponibilizado, daquilo que é posto para Além disso, um ponto extremamente importante que diferencia esse sistema sendo construído dos demais softwares social
é que os próprios termos de uso do sistema foram construídos pautados por valores, foram definidos e discutidos com todos os usuários, com aquele grupo de usuários que participa. Então a tabela lá daqueles 28 valores que foram identificados foi utilizada como base para a discussão e foi, além de definir o termo de uso, foi chegado à conclusão de que além do termo de uso era preciso um outro meio que foi denominado de carta de princípios, né, que basicamente diz o comportamento ético que se compõe essa rede se pauta por. E é apresentado um conjunto aqui de 6 valores. Esses 6 valores são considerados pela tabela de valores propostos, né, e que demonstra mesmo essa questão mesmo de comportamento, do sentido que essas professores estão criando e fazendo do sistema e o que se espera mesmo que seja constituído e mantido, né, dali quando o sistema for aberto e tiver novos usuários. Ok. Agora, com relação ao outro estudo de caso, que é relacionado ao uso da abordagem por outras pessoas em outros contextos. O metamodelo de design que é proposto por Baranowski em ação, ele foi analisado, né, ele foi estudado no contexto de 5 disciplinas de graduação ou pós-graduação diferentes, no qual estiveram envolvidos diretamente 165 alunos de graduação e pós-graduação do papel de design. Então, isso aqui são 165 participantes, não matriculados, são pessoas que efetivamente trabalharam. 5 contextos diferentes foram desenvolvidos. Cada disciplina tinha um tema, né, específico. Então, aqui num semestre foi projetado um álbum de figuras para a Copa do Mundo, no outro, aplicações para promover a colaboração intercultural, no outro, design de soluções para promover o comportamento sustentável de forma divertida, aplicações para promover a interação social por meio da TV digital interativa no contexto brasileiro, e aplicações para apoiar o trabalho de biólogos do projeto Ethnology, que é o último desse semestre. Desses 5 contextos, em 3 os artefatos desenvolvidos na abordagem foram explicitamente experimentados e avaliados pelos participantes. Então nós estudamos o que eles contribuíram com os projetos e os participantes deram um feedback formal sobre o uso dos artefatos e das técnicas. Foi um total de 108 participantes. Então aqui dá alguns exemplos de resultados no qual a abordagem foi utilizada para apoiar o design de aplicações para TV digital interativa, promover a interação social. Por exemplo, o grupo G1 ele não estava considerando diferenças de gênero no projeto da aplicação. Eles estavam projetando um jogo para promover o comportamento sustentável em crianças. Nesse jogo ele tinha um viés de que o público-alvo dele ia ser meninos apenas. Então eles, com uma análise cultural da questão de classificação de gênero, eles tiveram que repensar o sistema para considerar essa questão também de gênero masculino e feminino. O grupo 5 ele identificou que os valores de confiança e segurança eram críticos, que deveriam estar explicitamente refletidos na aplicação deles e já direcionaram uma série de decisões de design para aplicar esses valores. E o grupo 6 ele não estava se preocupando aqui com questões de privacidade e da escalabilidade do sistema deles, que é tanto questões mais técnicas, né, mas que impactam diretamente no sistema, como um impacto direto no uso dessa aplicação. Então esses grupos fizeram o redesign das aplicações levando em conta esses aspectos. Normalmente nesses projetos, na hora de avaliar um projeto, um grupo avaliava o projeto de outro grupo, eles não avaliavam o próprio projeto. Então um ponto muito interessante identificado nesse contexto aqui é que nenhum dos grupos prestou atenção ao valor de acessibilidade enquanto projetaram a aplicação, mas todos os grupos prestaram e bateram na tecla de acessibilidade quando eles foram avaliar as aplicações no momento. Então isso aqui deixa bem claro que é preciso utilizar esses artefatos e pensar em valores em todas as etapas do design, não apenas em momentos isolados, ou em atividades específicas. Certo? E aqui alguns outros resultados que demonstram a questão a importância dos valores, né, a utilidade deles, dos artefatos, para apoiar os designs. Então 54 participantes que foram divididos em 13 grupos fizeram uma avaliação na esquissa dos artefatos, né, com base num questionário formal e no material que eles nos forneceram, né, após o término das disciplinas, após todo o desenvolvimento das atividades. Então, 12 grupos, né, fizeram essa avaliação
e mais de 80% mencionaram que os valores, aquele conjunto de valores, contribui ou contribui fortemente para as atividades. Mais de 90% informou que os artefatos contribuem ou contribuem fortemente. Nenhum grupo indicou que os artefatos não contribuem ou que dificultam as atividades de design. E todos os grupos mencionaram que usariam pelo menos um dos artefatos num outro contexto de design, e nenhum novo valor foi sugerido ou removido daquele conjunto que foi proposto, que foi identificado com base na revisão sistemática da literatura. Então isso indica que a técnica, que a abordagem de uma forma geral, dos artefatos colocados, eles fizeram sentido também para outros participantes em outros contextos. O que é muito importante, uma vez que é explicitamente mencionado na literatura, que os designs, os currículos em tecnologia de informação e comunicação e ciência da computação não direcionam muito esforço para capacitar os estudantes em questões sociais. Então, esses participantes não têm uma experiência grande com assuntos sociais, e eles também não conheciam em profundidade essas bases teóricas e metodológicas aqui que foram utilizadas para criar os artefatos. Então, ver que esses artefatos fizeram sentido e contribuíram para o desenvolvimento dos projetos, foi um ponto muito importante para o trabalho. Bom, os principais pontos que é possível concluir com o desenvolvimento dessa tese é que a abordagem de si, ela traz à tona esses aspectos de valores e de cultura dessa forma explícita, integrada e transversal a todo o processo de design, como era o objetivo, que ela permitiu revisitar o conceito de autoridade lá no contexto do projeto PNR, projetar um sistema que fosse alinhado aos valores daquele público que estava participando, que vai utilizar o sistema, que estava usando, que a abordagem é capaz de apoiar o processo de design independentemente do domínio do problema, porque ela foi experimentada lá no contexto de aplicações diferentes, que os artefatos podem ser utilizados separadamente ou articulados no processo de design. Então eu posso utilizar, por exemplo, só o VCT para comparar com diferentes aplicações estando comunicando e apoiando valores. Como eu posso utilizar só o Ethereum para fazer a avaliação, por exemplo, do Facebook. Vou utilizar. Os artefatos instigam os designers a se colocar nos lugares de diferentes stakeholders, das diferentes partes interessadas, tentando ver o mundo por meio da lente desses stakeholders, o que é um ponto extremamente importante, mas também que quando você pode ter a participação de representantes do público-alvo, você tem resultados ainda mais ricos, justificam melhor, e que os designers que não possuem experiência em questões sociais fizeram sentido os artefatos e seus métodos de uso. Das limitações do trabalho, não foi implementada uma ferramenta computacional para apoiar o uso dos artefatos. Os artefatos foram experimentados em planilhas e em documentos eletrônicos e principalmente em atividades em papel, e era esse o objetivo, porque o intuito era avaliar a estrutura dos artefatos e como eles apoiavam, e não, por exemplo, a usabilidade de uma ferramenta computacional para utilizar. E também a questão de diferenças temporais entre o projeto da PNR e o próprio andamento da pesquisa foi um fator limitante do trabalho. Então, por exemplo, o primeiro artefato criado, o Valuation Frame para Software Social, ele foi utilizado no projeto, trouxe contribuições, e depois foi vista a necessidade de especificar ele. Então foi criado o VIF e o CARF para valores e requisitos, e deles foram trabalhados e preenchidos com base que já tinha sido feito nesse Evaluation Frame para Software Social. Então foram utilizados já direto enquanto o projeto caminhava, o que obviamente foi um fator limitante. E também, como o sistema ainda está fechado, o que eu mostrei foram indícios da constituição de uma rede de autoridades. É preciso que depois que esse sistema for aberto, tivessem utilizados por uma quantidade maior de usuários, para ver realmente como essa rede se constituiu, que forma ela está tomando e assim por diante. Das principais contribuições, eu aponto aqui principalmente essa questão de ligação explícita entre valores e cultura, na abordagem mencionada. A lista de 28 valores no contexto de software social, eu já achei alguns trabalhos na literatura que têm usado essa tabela de valores, como por exemplo, para criar uma metodologia para avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem. Eles se basearam nela. Os artefatos e métodos de uso criados para apoiar as atividades de design, a instanciação desses artefatos em um processo de design mesmo. Eu esqueci de mencionar na revisão de literatura, mas um ponto muito mencionado, que é
extremamente explícito, é que se fala muito, beleza, tem que envolver valores, tem que pensar em cultura, mas é oferecido pouco exemplo de como fazer isso, de como num processo de design você realmente articula isso nas diferentes atividades. E também houve contribuições por meio de publicações das discussões, resultados e exemplos situados em diferentes contextos. Como trabalhos futuros, o design dos próximos incrementos do sistema TNR, a análise da rede, do reconhecimento do papel de autoridade nesse sistema, como eu mencionei antes, o desenvolvimento de um sistema computacional, que aqui ele já está sendo especificado, já está sendo implementado por conta da ajuda do meu amigo Jesus, para apoiar o uso dos artefatos. Só que os templates para o uso dos artefatos já estão disponibilizados. Então nós temos um portal web, né, que disponibiliza esses artefatos para download, explica esses artefatos, tem referências para ele, que já está publicamente disponível e está sendo divulgado já sempre nos artigos e trabalhos feitos. A investigação de novos artefatos e materiais de apoio, né, para complementar, caso necessário, e o uso da abordagem em outros contextos de design ainda, principalmente, por exemplo, para identificar diferenças culturais, usar com outros grupos, outros contextos distintos, outros países. Aqui algumas referências em inglês, começaram aparecendo aqui no decorrer do trabalho. E os meus agradecimentos, explicitamente, né, agradeço à professora Cecília pela oportunidade, pelas experiências que foram muito além do escopo dessa tese. A minha família, que veio de Pato Branco, né, para dar um apoio. Então, aos colegas, aos amigos, aos muitos amigos que estão aqui, estão pensando positivos, os colegas do Interrádio, do grupo Todos Nós, IED, IEC, aqui no IC, né, o pessoal do financeiro, secretarias, professores, o pessoal da limpeza, segurança e manutenção, porque durante 4 anos eu morei no IC e eu ia para casa dormir. Os professores semeadoras do AEE, né, que contribuíram muito, a todos os alunos que participaram dali, os 5 contextos, 165 alunos que eu tive contato direto, aos diferentes projetos, o EcoWeb, o E-Cidadania e o Redes Sociais de Autonomia Profissional, que me favoreceram a estrutura, o espaço, né, o contexto e também apoio financeiro e moral. E a pesquisa, né, obviamente, não vou deixar de agradecer a FAPESP e a CAPES que foram apoio, né, o suporte financeiro. Então aqui é uma foto, né, do nosso grupo de pesquisa. Eu acho que agradecimentos nem seria a palavra mais correta. Mais uma gratidão. Então, obrigado. Agradeço a atenção, me coloco à disposição da banca agora para perguntas. E essa Tag Cloud aqui, ela mostra, eu gerei ela com base em todo o texto da tese. Ela mostra os principais termos que apareceram no decorrer dos artigos dos trabalhos. Obrigada, Roberto.